Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês. E também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e, como de costume, sigo muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Hoje é quase um sextou, né? Porque amanhã é feriado, então tá todo mundo aqui Véspera de em feriado. clima de férias, só que não, porque a gente vai trabalhar depois, tem reunião de alinhamento pós-episódio. Mas vai ter vinho e vai ter muita coisa também. Também que ninguém é de ferro, não é verdade? É isso. Nath, como é que você tá? Gente, tô super bem. Como diz o Pedro, assim, é um clima de pré-feriado, trabalhando, mas trabalhando com os amigos, com os sócios, tá tudo certo, tudo é felicidade. E hoje num formato super diferente, acabei de falar isso agora no story que eu gravei pro Manda pro Jurídico, fazendo a primeira entrevista remota do Manda pro Jurídico num episódio que a gente tá fazendo um episódio bola-bola, né, hoje, um episódio redondinho. Como assim? É 60. Ah, tá. É um número redondo. De fato. Episódio 60. Eu nunca tive essa expressão. É porque ele tá com um delay da conexão da internet aqui, ó. Ficou renderizando aqui. Mas exatamente, pegando o gancho, que a Natália muito bem levantou, a gente vai apresentar aqui a nossa entrevistada do episódio 60, completando 6 dezenas de episódios. Estamos aqui com a Carol Francescato, que é advogada, professora e CEO também do Linkley. O que é Linkley? A gente vai esmiuçar isso para vocês durante todo o papo, que também é uma vertente do empreendedorismo jurídico que ela explora na sua carreira. Tudo bem, Carol? Como é que você tá? Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro, obrigada pelo convite. Grande honra estar aqui com vocês hoje, mesmo que de forma remota, mas ainda mais especial por saber que é o episódio 60. Muito legal, espero que eu possa contribuir bastante com o Manda pro Jurídico. E é isso. Já dando o start aqui no nosso papo, me surpreendeu não, né? Mas me atiçou aqui a curiosidade quais são os caminhos que te levaram até esse momento que você se encontra em 3 frentes que são super diferentes, com as suas nuances, mas também podem ser complementares. Como você construiu a sua carreira nesse sentido até o momento que você está agora? Legal, excelente pergunta. Sabe, Rodrigo, que até quando eu estava lendo o roteiro, eu até te mandei, já adorei, porque essa foi uma pergunta que ninguém nunca me fez. Mas acho que as coisas aconteceram tão naturalmente na minha carreira. Primeiro que, quando eu saí da faculdade, eu abri meu escritório de advocacia em direito de família e sucessões, ou seja, completamente diferente daquilo que eu faço hoje. E naquela época, eu estava empreendendo na advocacia, afinal, quando a gente abre nosso próprio escritório, a gente sim é empreendedor, né? E daí naquela época eu estava com o escritório, mas eu sempre tive essa questão da tecnologia muito ligada. Eu já lá em 2017, até quando eu me formei em 2016, já produzia em blog, já tinha o site do escritório, então já conhecia sobre essa temática que na época não era muito explorada pela advocacia. E aí um dia eu estava lá no escritório e pensei, nossa, eu sinto muita falta de ter uma rede profissional que eu pudesse me conectar com os outros profissionais, porque eu não tenho ninguém na minha família que é advogado e eu tinha muitas dúvidas, muitas questões de início de carreira mesmo. E também essa questão de fazer com que os advogados entendessem sobre o digital. E aí eu construí um plano de negócios lá no meu escritório, que hoje é o Linkley, é a plataforma que eu sou fundadora. E a gente lançou a plataforma em maio de 2018. Mas nesse meio tempo eu vim estudando muito sobre tecnologia, vim lendo muito sobre o assunto, participei de diversos eventos. E sempre gostei muito da temática, e isso me levou para a sala de aula, para tentar explicar para os estudantes, principalmente, como que a tecnologia pode mudar o direito. E aí foi que a minha carreira acabou se desenhando dessa maneira. Eu até costumo dizer e brincar que atualmente eu não me vejo mais muito advogada, mas sim mais empreendedora, inclusive. Então já era até uma pergunta que eu ia te fazer, como você se definiria? Se você é uma advogada, uma professora, uma empreendedora, o que você colocaria assim num ranking de atuação profissional? Mas acho que a pergunta já está respondida, correto? Sim, na realidade é até muito engraçado porque
aí o nome da empresa acaba virando sobrenome, né? Então todo mundo me conhece já como Carol do Linkley, e eu acho que não tenho como me definir senão mais como empreendedora nessas 3 posições aí que eu acabo ocupando. Claro, né? Ainda tem um pouquinho da advogada que tá ali, um pouquinho também da professora, então eu acho que o objetivo maior é realmente usar a tecnologia para melhorar aí a nossa área, né? Esse assunto que vocês também trazem muito aqui no podcast, né? A gente gosta bastante. Inclusive, entrando nessa parte de empreendedorismo jurídico, é um campo que a gente conversa muito aqui, né, Pedro, né, Nath? Sobre essa temática que as pessoas que os advogados, as advogadas que estão entrando agora no mercado jurídico podem enxergar um empreendedorismo fora da lógica de escritório de advocacia, né, Pedro? É isso. E, Carol, até uma dúvida aqui quando você começou a falar sobre a sua trajetória, a sua história. Quando você criou o Linkley, quando você fundou ele sozinho, você contou com alguma ajuda de alguém de programação, de tecnologia? Como é que você buscou, se você buscou alguém para desenvolver o programa, o produto que vocês têm, que até a gente queria depois que você comentasse um pouco mais também, contasse pra gente como é que funciona e tal. Você fez tudo isso sozinho ou você contou com alguma ajuda? Como que você chegou a essa pessoa para poder desenvolver o sistema e tudo mais? Na época, eu levei a minha ideia para um processo de aceleração. E nessa aceleração, eu fui conectada com um desenvolvedor. E esse desenvolvedor atualmente é o nosso CTO e meu sócio, o Robert. Então, me acompanha também lá desde 2018. Mas a gente passou por esse processo de aceleração, de eu apresentar a ideia para uma empresa em Caxias do Sul e eles me deram todo esse apoio em relação ao desenvolvimento da tecnologia, porque eu sei que realmente, inclusive, um dos desafios para quem quer empreender é ter essa pessoa de tecnologia, né? E é muito legal, porque daí o Robert acabou virando meu sócio desde então, desde 2018 tá aí no Linkley. Legal, porque é uma dúvida que a gente tem muito aqui recorrente no Manda pro Jurídico, é como você starta, como você começa essas conexões além da sua profissão, ou seja, no seu caso da tecnologia que você tem esse sócio. Mas como que você chegou até ele, por exemplo? Como é que foi participando de uma feira, igual a gente já comentou que a gente já participou em algumas aqui, foi indo a congressos, seminários, conversando com pessoas, trocando com pessoas da área ou conhecidas que podiam te ajudar? Ou foi uma daquelas coisas que a coincidência da vida te trouxe ele ali, botou no seu caminho e você acabou desenvolvendo isso junto com ele? Eu acho que é um pouco das duas coisas, né? Porque na época, claro, eu participei do programa de aceleração, apresentei minha ideia, fiz o pitch, aquilo tudo que todas as startups fazem, né? Mas eu acho que também tive um pouco da sorte do destino de ter uma pessoa ali disponível e que principalmente comprou o sonho junto comigo, né? Então, porque isso é o que a gente vê muito em relação às startups, a gente achar alguém de tecnologia que realmente compre aquela ideia contigo. E na época eu tive a sorte de ter aí o meu destino cruzado com o do Robert. Mas claro, eu levei a ideia para apresentação, né? Essa empresa ela tinha um programa de startups em que as startups apresentavam as ideias, elas selecionavam aquelas que elas acreditavam ter potencial, um futuro potencial. E aí então eu fui selecionada e o Robert entrou aí nesse caminho comigo. E aí eu acho que parte um pouco também dessa premissa, né, do empreendedorismo, porque eu vejo muita gente falando que quer empreender, que tem uma ideia. Muitas pessoas já vieram para mim, eu tenho uma ideia e quero, né, executar ela. E aí que tá a grande diferença, né, das pessoas que executam, que tiram essa ideia do papel, porque de ideias o mundo é cheio, né? Mas a gente tem que realmente ter essa questão de tirar a bunda da cadeira e ir atrás e fazer também, convencer as pessoas de que aquele é um projeto legal, que pode mudar vidas, que com certeza a gente pode ter acesso aí a outros profissionais e quem sabe aparecem Roberts aí, né, no caminho das pessoas. Carol, eu adorei você falar isso, porque gente, aqui uma denúncia, eu cheguei um pouquinho atrasada hoje, justamente porque eu estava numa reunião que se alongou. Nessa reunião eu te citei, porque a gente estava falando exatamente sobre isso. A gente era uma reunião com uma startup e era exatamente sobre você ter coragem de ter, assim, boas ideias, e muita gente tem o tempo inteiro, mas talvez o que diferencie de fato foi isso que você acabou de falar, achei brilhante, gente, serve para um bom corte.
efetivamente fazer, assim, pegar o que você tem na hora e fazer. E no fim, se a gente analisar bem, boas ideias também encontram boas pessoas, né? Que nem você encontrou o seu CTO. Se você se dispõe a botar sua ideia no mundo, certamente você vai encontrar gente para embarcar naquela com você. E aí, cara, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre uma coisa que a gente fala muito, uma tônica aqui do Manda pro Jurídico, você sabe. A gente bate muito nesse ponto de inovação e tecnologia aliado ao universo jurídico. Conta pra gente, assim, o que é que você via? Porque, assim, em 2018, parece pouco tempo, mas se é uma linha do tempo lidando com direito e tecnologia, é muito tempo, né? É uma coisa de 20 anos atrás, se você coloca em proporção. O que é que naquela época te deu esse start de começar nessa ideia de estreitar muito a relação entre direito e tecnologia? Eu gostei muito, tá? Eu sempre fui muito ligada a essa parte desde a faculdade, quando eu estudava na faculdade de Direito, eu me conectava muito com essa questão do futuro da profissão, né? Como é que nós íamos ter uma carreira no futuro. E claro, né, como a fruta nunca cai muito longe do pé, minha mãe é empreendedora. Então, minha mãe também sempre foi um grande exemplo para mim em relação ao empreendedorismo. E ela é principalmente voltada ao empreendedorismo de marketing digital. Então, naquela época, ela me incentivava muito, assim, porque tu tem que ter o teu site, porque tu tem que construir a tua presença no digital. E claro, daí eu já tinha essa necessidade ali que ela me apontava, né? Mas isso era uma das coisas que eu percebia que os meus colegas de profissão não tinham. E bem como tu falou, Nath, a gente... Em 2018, tudo isso era mato. Eu lembro que, por exemplo, a Associação Brasileira de Latex e Legal Tex, eu acredito que não devia ter 100 empresas no radar. Hoje, eu acho que nós já estamos chegando aí na casa das 400 empresas. Então, realmente, quando a gente fala em termos de tecnologia, 5 anos é muito tempo. E naquela época estava tudo começando, então... Tanto é que não tinham empresas, né, que faziam a mesma coisa que o Linkley fazia, que se propunham a isso. E então foi inclusive daí que veio a ideia. Mas eu acho que sempre tive ali uma pulguinha atrás da orelha e sempre gostei muito dessa questão da tecnologia. E aí teve um marco muito interessante na minha vida, que foi um evento que eu fui em São Paulo, da Startse, e eles falavam sobre direito e tecnologia. E para mim aquele foi um divisor de águas, porque eu sabia que a partir dali era o que eu queria fazer. Eu queria, né, estar vinculada à tecnologia. Linkley pra lá, Linkley pra cá, mas a gente ainda não falou, você ainda não explicou pra gente, pra nossa audiência, o que é o Linkley. Conta pra gente, Carol. Legal. Então, o Linkley, assim como todas as startups, passou por um processo muito de amadurecimento durante esses 5 anos. Então, nós começamos o projeto sendo a primeira rede social jurídica. Então, a gente tem ali, atualmente, mais de 20 mil usuários de todo o Brasil. E a gente começou com esse intuito de conectar os advogados com também oportunidades, conhecimento. E esse ano nós demos uma grande mudança na nossa plataforma e nós nos tornamos a plataforma mais completa para advocacia autônoma. Então, nós entregamos para os advogados toda essa parte de gestão de tarefas, documentos, movimentações processuais, mas, ao mesmo tempo, nós também temos os pilares da comunidade, que a gente tem todas as funcionalidades de rede social, e também a parte do Academy, que é uma parte que eu particularmente tenho um carinho enorme, em que a gente faz eventos, tanto físicos quanto online, sobre o futuro do direito, trazendo, né, todas essas novas áreas, todas essas novas possibilidades. Então, a gente tem falado bastante que o Linkley é a plataforma mais completa para advocacia autônoma, porque além de fazer toda a gestão do dia a dia, você também se conecta com outros profissionais e também se conecta com conhecimento. E é gratuito, eu convido vocês a entrarem, a utilizarem. A gente tem, claro, as nossas funcionalidades pagas, afinal todo mundo aqui precisa sobreviver, pagar boleto, mas a gente tem um ecossistema lá muito legal e muito feito assim pro advogado realmente entender como que a tecnologia vai mudar a vida dele.
Não, então, claro, preparando-me para a entrevista, me cadastrei no Linkly e, de fato, é muito intuitivo. Eu acho que para pessoa que não é habituada com tecnologia e tal, tem que ser uma coisa muito intuitiva. Então, de fato, facilita muito o acesso, a construção das suas preferências, do que você quer procurar e etc. Bem como a parte do Academy é muito legal. Indo nesse sentido do Academy, a gente não pode deixar de mencionar aqui a Jornada Internacional do Direito que vai ter. E além disso, teremos a Law Week, que vai estar também no Linkly. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Carol? Claro, claro. A Law Week foi um desafio, né, Rodrigo? Porque a gente acabou realizando aí o maior evento jurídico online do Brasil, porque são mais de 150 pessoas, inclusive tenho a honra de contar com esse time maravilhoso do Manda Pro Jurídico lá com a gente no Law Week. Mas a gente tem diversas outras palestras e o mais legal, né? 100% gratuito e com certificado de horas. Uma coisa que a gente sempre primou dentro da plataforma foi aliar, né, o conhecimento a essa qualificação profissional, fazendo com que o profissional alavancasse a sua carreira através do conhecimento. Então, vocês podem assistir o evento lá de dentro do Linkly com 4 salas simultâneas. E depois o certificado é diretamente vinculado ao perfil do Linkly, pode ser inclusive feito download e compartilhado nas redes sociais, mostrando aí também toda essa parte de qualificação. E é muito legal porque também na nossa estrutura a gente consegue fazer toda a parte de networking entre os participantes, as pessoas sabem quem está participando, então é uma estrutura bem bacana. E esse evento realmente foi assim um grande desafio, né? Chamar pessoas de todo o Brasil para falar com a gente em 4 salas com eixos diferentes e foi muito bacana. Então, já convidamos todo mundo para participar lá do Law Week do dia 19 a 22 de junho, 100% online, 100% gratuito. E o bacana também é que tem várias áreas do conhecimento jurídico que vão ser abordadas lá, não só propriamente a nossa palestra que vai abordar principalmente posicionamento digital para advogados, etc. E, enfim, a gente pode aprofundar isso aí durante o papo. Mas também questões de hard skills também, né? Que vão estar sendo abordadas lá, como direito civil, preparação para concursos também, que é uma área que, inclusive, eu acho que a gente tem que, até fazendo um puxão de orelha coletivo aqui no Mano, a gente tem que falar isso com um pouco mais de olhos, né? Com um olhar mais profundo sobre isso também, porque, afinal de contas, muitas pessoas entram na faculdade de Direito com esse objetivo também, né? Um cargo público, etc. Então, eu acho que tem prato ali para todo mundo se deliciar, porque tem muita fonte de conhecimento bacana e diversa, o que é o mais interessante, principalmente porque conversa muito com a proposta do Linkly, que é essa advocacia autônoma, né? Isso, exatamente. E, inclusive, nós vamos ter um dia só de OAB. Então, para o pessoal também aí que ainda não tem a vermelhinha em mãos, vai poder assistir um conteúdo gratuito lá no Linkly e estudar ainda mais, né, para essa prova que eu sei que preocupa bastante gente aí no decorrer da faculdade. Cara, eu acho muito legal, Carol, porque você trouxe sobre como é legal e importante um evento jurídico. Essa também é uma bandeira do Manda Pro Jurídico, porque todos nós, pessoalmente, no sentido profissional, fora do Manda Pro Jurídico, a gente sempre se beneficiou muito positivamente da ida aos eventos, sejam eventos presenciais, sejam eventos online. Essa troca é muito importante. E o que eu acho muito legal, assim, pelo que você está falando, e até pelo que a sua própria plataforma traduz, é pensar no universo jurídico, porque a gente tem uma grande parte da audiência são recém-formados em direito, né? É pensar que se no Brasil a gente tem uma média de 1.600.000 advogados, você como jurista, os advogados, eles também podem ser seu nicho de atuação, né? Eles também podem ser seu foco. Você tem um grande oceano azul aí para explorar. E isso eu achei extremamente interessante. Você como advogada pensar numa ferramenta que melhora a vida e o desenvolvimento profissional, até no aspecto pessoal, dado que ele é uma rede social, o Linkly, para o próprio advogado, assim. E aí, cara, o que eu queria ver, se você podia trazer pra gente. Como é que você olha hoje a advocacia no Brasil? Qual o panorama que você vê? O que você está vendo para a advocacia no Brasil hoje? E como é que você acha que ela vai se desenhar aí nos próximos anos? Legal, legal. Essa é a pergunta de milhões, né? Que todo mundo pergunta. E eu tenho alguns pensamentos em relação a isso, tá?
primeiro de tudo, que eu acho que o Brasil, a gente não tem que olhar com olhar crítico em relação à justiça brasileira. E digo isso porque a nossa justiça pode ser a primeira justiça a se tornar 100% digital do mundo. Então isso é muito legal. E isso gera muitas oportunidades quando nós olhamos para esse cenário. Então, eu vejo como excelentes perspectivas para os advogados. E em relação ao movimento da profissão, né, a gente vem olhando, e principalmente durante todos esses meus anos acompanhando a evolução da tecnologia, eu acredito que a pandemia deu um grande boom, assim, acho que finalmente os profissionais entenderam não só a necessidade de estar no digital, mas a necessidade de entender sobre, né, o digital e como as ferramentas tecnológicas podem impulsionar ainda mais a carreira, o dia a dia, como a gente realmente não precisa fazer mais aquelas tarefas chatas, aquela questão da advocacia que talvez não era tão interessante, né? E uma das coisas que eu geralmente falo também nas minhas palestras e que não tem como eu entrar aqui no podcast e não falar sobre o Richard Susskind, que é o grande nome quando a gente fala de futuro do direito. Ele ainda lá em 1990 e poucos falou sobre essa questão da tecnologia em relação ao direito. E ele fala, tem uma questão que ele fala que é o quanto o consumidor mudou. E com isso, o advogado ele também precisa mudar. E quando a gente olha esse cenário, a gente vê um cenário de possibilidades, não só porque muitos profissionais ainda não estão preparados, então aqueles que, digamos, saírem nessa corrida, irem na dianteira, terão muitas oportunidades ainda, mas também quantidade de novos serviços e novas entregas que nós podemos entregar para esses consumidores, né? Então, ao mesmo tempo que também a gente vê algumas áreas que, claro, estão se tornando, digamos assim, obsoletas, nós temos novas áreas sendo criadas no direito, né? Então, e uma das coisas também que não tem como nós não falarmos hoje, quando nós olhamos para o cenário de tecnologia, é o que muita gente vem comentando sobre a questão da inteligência artificial. A gente teve, inclusive, uma pesquisa liberada numa matéria do The New York Times, que trouxe um estudo da Universidade de Nova York e da Pensilvânia, que falaram que a carreira jurídica é a que mais vai ser impactada pela tecnologia, que cerca de 44% dos serviços jurídicos vão poder ser substituídos pela inteligência artificial. Mas, ao mesmo tempo, colocando um cenário super positivo para os advogados que souberem lidar com isso, né? Que souberem usar dessas ferramentas jurídicas para impulsionar ainda mais a sua advocacia. Porque lá no fundo, a tecnologia nunca vai substituir, por exemplo, as nossas soft skills, como empatia, liderança, negociação, tomada de decisões. Então, eu acho que a gente pode olhar o futuro do direito como um futuro muito legal, principalmente para quem já estiver se preparando e disposto, né? De coração aberto, de portas abertas para essa transformação que está acontecendo no mercado jurídico. Não só no mercado jurídico, em todas as profissões, mas ao mesmo tempo a gente tem, por exemplo, aí mais de 3 mil novas funções sendo criadas no direito. Então, o quanto legal é isso, né? Talvez, claro, a gente não vá mais ter uma profissão como nós tínhamos alguns anos atrás, mas nós com certeza teremos uma profissão muito legal, com novas áreas e também novas funções. E aí a gente pode até falar da questão das pessoas empreenderem no direito, né? O quanto que eu posso usar da tecnologia para trazer mais justiça, para tornar aí o mundo mais justo e empreender. E uma coisa legal, até encerrando essa pergunta, a gente tem ali no radar da B2L cerca de, eu não tenho esse número oficialmente, tá? Mas eu acredito que cerca de 80% das legal techs que estão lá nesse radar são fundadas por profissionais formados em direito, ou que advogaram, ou que de alguma forma estavam no mercado jurídico. E o quanto legal é isso, né? A gente ter mais possibilidades.
Gente, até aproveitando o gancho, como você trouxe aqui a B2L, né? Que a gente já tem uma relação muito bacana. O Daniel, inclusive, veio aqui no episódio 46, em que a gente comenta sobre, enfim, vários tópicos que você também trouxe aqui. Quer dizer, então, a comunidade que lida com direito e tecnologia está muito entrosada nesse sentido e muito em função da mentoria do Susskind também. Eu acho que isso influencia bastante. A gente pode falar muito sobre isso. Inclusive, a B2L vai fazer um evento, a B2L Experience, que a gente estivemos ano passado e que colhemos os frutos da nossa presença lá, do nosso network, das nossas relações construídas lá, e estaremos lá de novo. Enfim, uma parceria está sendo construída já desde aquela época. E você vai estar presente também nesse evento? Sim, vou. Então a gente vai se conhecer pessoalmente. beleza. Que demais. Eu queria só fazer uma pergunta no que você falou, Carol. Como você vê o chat GPT, que é o que tá hypado É a moda. como os advogados usando até para fazer prova da OAB, como o próprio Daniel da B2L disse que ele já testou a ferramenta para isso. Verdade. Como você vê que isso se encaixa na advocacia hoje em dia e se existe alguma função que você pensa em, por exemplo, usar o chat GPT para incluir lá no Linkley, por exemplo? Sim, inclusive nós já estamos pensando muito nessa questão, principalmente na questão de redação de petições, documentos, porque é isso que o chat realmente pode nos ajudar, né? Sabe que até ficou famosa uma matéria que saiu essa semana também no New York Times, que era inclusive uma manchete bem sensacionalista, que falava assim: isso é o que acontece quando os advogados usam o chat GPT, que era um caso em que um advogado americano colocava um precedente, e era um precedente inventado pelo chat. E aí eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, porque o chat ele é uma ferramenta realmente magnífica para quem souber usar ela de forma correta. E muitas pessoas estão usando o chat como uma ferramenta de busca, né, similar ao Google. E quando na realidade ela é uma inteligência artificial generativa que faz a geração de textos. Então ela é muito boa em gerar qualquer tipo de textos, porém, ela não coloca a fonte, o que para nós já é um grande risco, né? E eu acho que foi aí a grande preocupação que muitos advogados começaram a falar: será que o chat vai substituir os advogados? Primeiro que a gente está ainda engatinhando nessa revolução, né, da inteligência artificial. Nós vamos ver ainda muita evolução em relação a esse assunto. Mas eu acredito, como eu falei anteriormente, que a gente tem muitas coisas boas. Por exemplo, a questão da redação de documentos. A gente já tem plataformas americanas, por exemplo, que já tu coloca o contrato lá e ela já consegue te dizer quais são as cláusulas que tu tem que prestar atenção, quais são as cláusulas que pode desconsiderar porque já foram assinadas em outros contratos. Pensa que legal que pode ser isso no dia a dia da advocacia, né? Mas, ao mesmo tempo, a plataforma ela não tem condições de orientar, por exemplo, um cliente numa decisão de risco. Ela não tem a condição de ter uma empatia com as partes, de ouvir as partes, de fazer isso que o advogado tem um grande papel, né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo, a gente deve olhar com muito bons olhos para a plataforma, mas, claro, fazendo a utilização dela de forma correta, diferentemente desse advogado americano, né? Perfeito. Eu acho que o grande lance do chat GPT para advocacia é você saber endereçar as perguntas da forma correta, né? Então, assim, você precisa ter o conhecimento para poder saber fazer a pergunta certa e aí, consequentemente, ele pode te ajudar ali, por exemplo, escrevendo um contrato, uma petição, alguma coisa como você estava mencionando. Só que aí vai o problema da advocacia, né? A grande maioria não é preparada, não estuda, pega informação de internet e aí fica uma pergunta mal feita que desencadeia uma resposta torta e que aí dá consequências como, por exemplo, essa que você citou, como outras várias que já devem ter ocorrido também, que a gente às vezes nem sabe. Né? Acaba substituindo o modelão genérico que achava no Google pelo chat GPT agora. Mudou 6 meia dúzia. Mudou fiz o modelão, né? Eu fiz esse teste por curiosidade. Foi até essa semana, assim. As minhas meninas, o pessoal da minha área, tava com umas demandas específicas de algumas contratações que são contratações muito normais dentro da minha empresa, então que a gente tá muito acostumado. E aí eu olhando aquilo, eu falei, eu vou perguntar pro chat GPT
como é que seria o cenário ideal, de quais seriam as cláusulas mais importantes que ele imputaria. Aí sugeri aí depois, seguindo a conversa com ele, se determinada cláusula ele colocaria ou não. E o que eu achei interessante foi isso. Primeiro, completamente genérico. Então, se você se debruça, se você utiliza só aquilo como fonte, você vai fazer um trabalho, no mínimo, medíocre, né? Vai estar no mínimo ali na média. Dependendo do nível de complexidade do contrato, você nem chega lá. E segundo, que ele deixa muito a desejar quando você começa a explorá-lo de forma muito, muito mais específica. Então, ele não te atende. Aí, o que eu pensei foi, é muito útil, é muito interessante quando você quer, de repente, um auxílio. Se você é um advogado que está iniciando a carreira, você não sabe como começar, se você não consegue entender quais cláusulas padrões você precisa ter num determinado contrato para te dar um mínimo de segurança. Agora, para desenvolver um super bom trabalho, necessariamente você precisa de expertise, olho clínico para o negócio ou para o seu cliente, para a demanda específica do seu cliente. Mas eu gosto da ferramenta. Eu acho uma ferramenta muito interessante. Até experiência para saber como determinadas situações que você bota no contrato se desenrolam na negociação e no modelo de negócio de cada cliente que você vai estar atendendo, porque isso também tem muito. Aí você bota uma cláusula que não vai ser aplicada lá, porque entre eles ali funciona de outra forma. Inviável. Igual agora a gente viu, por exemplo, completamente idiota, mas que teve num contrato que a gente acabou de fazer. O cara botou uma cláusula, ele não quis tirar, e aí que foi engraçado. É verdade. Que onde ele queria trocar correspondências via fax. E a primeira pergunta que eu fiz pro meu cliente é: você tem fax? Ele, não. E o teu contratante tem? Também não. Então por que o cara não quis tirar essa cláusula e substituir por e-mail? Porque eu fiz a sugestão, porque obviamente ele pegou um modelo, eu sei até do que a natureza do contrato. Porque eu já fiz outros contratos desses que ele pegou de modelo. Então eu sei exatamente qual a natureza inicial do contrato que ele usou de modelo, que não tem nada a ver com a prestação que estava sendo entregue ali. Mas enfim, e foi curioso porque no modelo tinha: as correspondências deverão ser feitas por forma escrita por carta, fax, ou outra forma escrita, alguma coisa assim. Não tinha e-mail. Aí eu falei, cara... Não assim, tinha e-mail no contrato. Aí eu tirei o e-mail. E é engraçado que a devolutiva, ele corta o meu e-mail e volta com fax e com a correspondência postal. Aí eu cheguei na reunião com o cliente e falei, cara, tá acontecendo vocês estão em alguma época das cavernas, em algum lugar que eu não entendo, porque assim, eu nem tenho fax, você precisa mandar uma correspondendo, eu não vou conseguir, você vai conseguir? 1995. Não, o cara tem fax, não. Gente, então, cara, eu acho que a última vez que eu vi um fax, eu acho que eu não sei, eu acho que eu não andava sozinha na rua, acho que eu não andava sozinha na rua. Quando eu entrei no escritório, quando eu comecei a estagiar, né, não advogar já não tinha, mas assim, quando eu comecei a estagiar, existia fax. E assim, era bizarro, porque você tinha que esperar o sinal. Ele é mais velho do que eu, né, gente? Todo mundo tinha uma linha, né? Ele dava um apito, enfim, mas aí é outra 1987, história. né? O Pedro era mais vivido, né? Se eu tivesse entrado estagiário com 87 com essa carinha, irmão, eu era o Benjamin Button brasileiro. Né? Não, mas só um pequeno desabafo aqui que o Pedro comentou nesse caso, e eu lembrei, e é uma situação que me incomoda bastante. Indicação do Rodrigo. Essas paradas assim malucas sempre é indicação do Rodrigo. Eu acho que eu sou para-raio de maluco. Eu tenho essa sensação de vez em quando. Nada contra vocês, meus clientes queridos, eu amo todos vocês e enfim. Contem com o nosso profissionalismo. O advogado é um pouco psicólogo e além disso, Rodrigo, agora que a gente está muito inserido em tecnologia e inovação, você tem que levar a tecnologia e inovação para ver os seus clientes. Falar, verdade. Cara, É verdade. diga Inclusive, não ao fax. Pode até pedir para os clientes também, os advogados dos clientes das outras partes, inclusive quando tá fazendo troca de minutas, não mandar um arquivo em PDF, né, Brasil? Manda um arquivo em Word, que facilita a vida de todo mundo, desnecessário. Não, o Word mandou em PDF, faz alteração sem marcar. Nossa. Você tem que ficar comparando documento, aí você tem que converter o documento para Word. Quando você manda, ele volta com a minuta anterior. Profissionalismo desse cara, assim, olha, nota 0. Carol, você tá vendo que a conversa de advogado, ela rapidamente se torna uma lavação de roupa suja, né? Véspera de feriado, 9h30 da noite, a pessoa já tá o quê? Ela já entrou na lavação de roupa suja aqui, gente. Mas não tem um advogado, um jurista, uma pessoa que tenha se feito bacharel em direito que não concorde com o meu desabafo aqui com relação a PDF e Word, correto, Carol? Correto, mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Nós iniciamos a nossa plataforma de documentos no Linkley e vai resolver todos esses problemas. Vocês vão ver todas as revisões lá, vão assinar digital por lá, ó. Vai ficar ótimo. Nossa, dá para até assinar digitalmente agora pela plataforma? Gente, super... Sim, isso já tá completo lá. A gente utiliza também uma assinatura digital para o nosso cliente, mas esse cara não adianta. Então manda o link que eu vou encaminhar no grupo para ele, para ver se ele dá uma acordada.
Mas e aí, Carol, agora voltando depois do momento do desabafo aqui... Se você quiser desabafar alguma coisa também, Carol, pode. É o nosso Vem. divã, você quer? Não, eu acho que realmente essa questão dos advogados ainda, a gente, graças a Deus, nós temos, por exemplo, um podcast como esse, nós temos o Linkley, buscando mostrar o quanto as ferramentas podem, né, mudar a vida, porque eu acho que, querendo ou não, e isso é um pensamento mundial, porque eu falo com pessoas, por exemplo, dos Estados Unidos que me falam a mesma coisa. Advogado, e nós aqui podemos falar, porque somos todos, mas advogado tem restrição com a tecnologia, né? A nossa profissão como um todo, ela é ainda receosa com esse ambiente, talvez venha ainda da faculdade, né? E uma das coisas que também eu ia falar quando o Rodrigo mencionou que o Daniel falou da prova da OAB sendo respondida pelo chat, teve um comentário da Marta Gabriel, que é uma grande palestrante, escritora sobre tecnologia, que ela falou que será que ao invés de nós proibirmos o chat GPT na escola, se o chat GPT consegue responder aquela pergunta, será que não está na hora de mudar aquela pergunta, a pergunta que está errada, a prova que está errada? Então eu acho que isso também tem que começar a ser reavaliado, né? Em relação inclusive ao ensinamento do direito, a gente sabe, e eu escutei aqui um dos podcasts de vocês que falava sobre isso, inclusive sobre a questão das universidades não estarem preparadas, né, para esse profissional do futuro. Até porque eu gosto de, aqui no nosso podcast, eu bebo de várias fontes, né? Que quando a gente fala de comunicação, todo mundo se comunica. Então a gente pode falar, eu uso como referências professores nossos, tem podcasts, até o Casimiro e Miguel. Tudo pra mim é fonte pra gente poder adaptar a nossa realidade aqui. E sobre essa questão, a gente tem que começar a observar que quem disse isso foi o Igor 3K do Flow Podcast, que eu acredito seja o grande start, né, desse boom dos podcasts. Ele fala que não existe ninguém aposentado que trabalhou com tecnologia dentro do ambiente de comunicação digital. Então, como é que nós temos pouquíssimas referências. Nesse sentido, também eu tendo até uma visão empática, trabalhando aqui minha soft skill de empatia, eu também tendo uma certa dificuldade das faculdades em tentar implementar um processo acadêmico de construção de matéria, né, de grade acadêmica com relação à tecnologia, visto que não há referências. Quando a gente está falando, por exemplo, de direito civil, a gente está falando de um Orlando Gomes, um Caio Mário, e muito para trás. Mas e tecnologia? Direito e tecnologia, como é que... Assim, não existe nenhum advogado que trabalhe com direito digital aposentado. Mas aí não precisa, eu discordo. Mas porque, aí por eu exemplo, acho que a gente a própria Carmen aqui, quando ela veio, ela falou que Harvard, por exemplo, o primeiro curso que ela fez, foi ela estava lá presente, e os caras simplesmente fizeram, as pessoas que estão ali na cabeça fazendo hoje acontecer. Columbia, né? A Carol, por exemplo, que fundou o Linkley, ela tem toda a condição de dar uma aula de direito e tecnologia sobre, por exemplo, o sistema dela, a migração de carreira que ela fez, ela tem toda a condição de fazer isso. Eu acho que falta um pouco nas faculdades sair da zona de conforto, onde os professores tradicionais já têm o conforto e a segurança de ensinar matéria, o que eles ensinam há 30 anos do mesmo jeito, e trazer pessoas novas com outra cabeça que vão, entre aspas, tomar o espaço desse cara porque vão estar ensinando matérias que, de repente, vão estar sendo muito mais utilizadas na prática do que, de repente, você estudar o direito romano, uma coisa que tá lá na tua grade, mas que você não entende muito bem porque que você quer... Assim, tudo bem, você entende sob o ponto de vista filosófico, mas você não entende sobre na prática como aquilo vai te construir na tua carreira, por exemplo, para você poder empreender. E também tem, acho que um ponto de vista muito importante quando a gente fala de tecnologia no geral, mas aí naturalmente aqui focado nos operadores do direito, é que é o seguinte, hoje em dia a passagem do tempo, ela se dá de uma forma diferente. A gente acabou de falar, a Carol começou a desenvolver a plataforma do Linkley em 2018. 5 anos para a tecnologia é um salto muito grande. Sim. Muito grande, muita coisa aconteceu. Cada vez as coisas mudam num espaço de tempo mais curto. Então, assim, obviamente que a gente tem que entender que tudo depende de um preparo, de uma mudança de grade, a gente tem uma relação de faculdade com a estrutura governamental, faculdades não implementam lógicas de forma independente.
tem várias questões burocráticas, mas também tem um ponto muito importante. O advogado que hoje tem medo do chat GPT ou de qualquer inteligência artificial, que ele sinta que ele vai ser substituído, também é também é o profissional que tem medo de se atualizar, que é um profissional reticente à tecnologia. Então, por um lado, que há necessidade de ter um preparo, também há uma passagem de tempo diferente, gente. E sem querer colocar o tipo de pressão a ninguém, the clock's ticking, para todo mundo, entendeu? É verdade, e essa questão do tempo é muito importante, por exemplo, eu discordar do ponto, não sei quem citou, porque Sim, você citou uma sim. pessoa, de falar que tem que ser alguém aposentado. Eu acho que não, tem que ser alguém da ativa. Não, Não, cara, foi o contrário. Ele É, falou que não existe ninguém aposentado, ou É, e aí seja, eu tem entendo. muita Pra poder coisa. dar aula. Mas eu entendo. Não, mas é só é que porque é não há recente. referência. Ele quis dizer que é como recente. referência. É, exato. É, mas mesmo assim, acho que você não precisa ter uma referência de alguém Eu aposentado. eu Mas concordo com entendi, você, entendi. eu só entendo a maior dificuldade de elaborar uma pauta nesse sentido, uma matéria nesse sentido, porque eu acredito que talvez, dentro do tradicionalismo acadêmico que existe, Principalmente no direito, o direito, você está falando talvez a profissão mais tradicional do Brasil, né? talvez. Possivelmente, talvez junto com medicina, talvez. Eu entendo essa maior dificuldade, a maior dificuldade em mover, né, o barco ali dentro desse mar aí do mundo acadêmico. Eu entendo, mas aí eu volto ao que a Natália falou, the clock's ticking. The clock's ticking. E aí você vai o quê? E aí a gente Esperar a concorda advocacia nisso. estar completamente desatualizada pra começar a mudar a grade? Pra começar o MEC sentar e falar, pô, temos que adaptar isso aqui porque do jeito que Mas tá, não tá funcionando? Por essas e outras que existe o Manda Pro Jurídico, para você poder vir, assistir, se atualizar, ver que tem plataformas como Linkley, que você pode participar de eventos gratuitos e entender o que está acontecendo. Porque é isso, 5 anos é muito tempo. O aluno do primeiro semestre hoje no direito, ele tem que começar a desenvolver habilidades que quando eu estava no primeiro semestre de direito, há sei lá, quantos anos atrás, não quero mais falar sobre isso, não precisava, nem se falava sobre isso, entendeu? O fax do Pedro era razoável. O fax do Pedro é completamente razoável e eu acredito que daqui a 1 ano, 2, talvez a troca de e-mails também seja substituída. Também acho. Não é impossível. Não é algo impossível, não. Com certeza. Não foi o Richard Susskind que falou, trouxe o e-mail em sei lá quantas décadas atrás? Exatamente. E foi super Rechaçado pelo meio. pelo bar lá Exatamente. britânico, enfim. Exatamente. E para ir, como a Nath bem disse, para isso existe o Manda Pro Jurídico. E por isso eu tenho que pedir que você nos sigam nas redes sociais. @mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok. Além de Manda Pro Jurídico Podcast nas suas plataformas de áudio e vídeo preferidas. Mas olha só, hoje eu quero fazer um pedido especial, tá? A gente está observando um crescimento muito bacana no Spotify, principalmente. O gráfico está mais para cima no Spotify. E para aumentar o nosso engajamento, o nosso alcance com a nossa audiência, com potenciais interessados nessa bolha maravilhosa que insiste em refletir e repensar o direito para que assim desenvolvamos cada vez mais, não só a advocacia como o mercado, eu tenho que pedir para que vocês nos avaliem no nosso Spotify, porque isso entrega bastante o nosso conteúdo para quem possa estar interessado quando fizer aquela pesquisa lá, direito, advocacia, podcast. E aí a gente vai estar lá nas primeiras plataformas. E você acha que o nosso projeto é muito bacana? O que, se você está ouvindo, eu espero isso, por favor, nos avaliem, porque vai nos ajudar bastante, além dos likes, que são mais que necessários no YouTube. Também, se puder dar aquele follow, visto que 50% da nossa audiência não nos segue, o que é muito grave, Brasil. Dá essa moral, porque vai ajudar bastante o nosso projeto a crescer cada vez mais e alcançar novos lugares, correto? Assim como estamos alcançando com a Carol aqui. E, dito nesse sentido, Carol, de alcançar novos lugares, futuro, como você vê a necessidade da profissionalização de um jovem advogado, uma jovem advogada? Quais são as características jurídicas e de soft skill nas quais você considera que são as mais importantes nesse momento, juntamente com a tecnologia? Eu colocaria a primeira característica como a grande característica da curiosidade, né? Acho que aquelas pessoas que são curiosas por conhecimento, que são curiosas em entender sobre ferramentas, sobre futuro, vão estar com o pé ali na frente, né? Então, assim, sejam curiosos, a internet tem tanto conteúdo. Eu mesma, não só aqui indicando o conteúdo do podcast, mas tanto conteúdo que a gente coloca no YouTube. Essa semana mesmo eu estava vendo o advogado da OpenAI falando sobre o futuro do direito no YouTube de graça. Então, assim, procurem, sejam curiosos, né?
E eu acho que uma das grandes questões também é da criatividade, né? A gente, como profissional, ser criativo nas soluções dos problemas dos nossos clientes. E não só ficar distrito ali às leis, às hard skills, né, de conhecimento, mas também tentar negociar, tentar buscar soluções diferentes. E uma das coisas que eu acho muito legal, e voltando a citar o Richard Susskind, eu estava outro dia escutando ele falando num webinar da Deloitte sobre... Eles estavam falando sobre o avanço da inteligência artificial, e ele disse: as pessoas me perguntam tanto qual o futuro dos advogados, e quem sabe a gente está fazendo a pergunta errada. E aí ele usou como exemplo sobre um neurocirurgião que veio fazer a pergunta, que estava preocupado, porque afinal de contas não é só a advocacia que está sendo impactada pelas tecnologias, mas inclusive a medicina está sendo impactada. E o neurocirurgião perguntou para ele: Richard, como é que eu vou fazer, né, com o futuro da minha profissão? E ele fez o neurocirurgião fazer a seguinte reflexão: você realmente acha que as pessoas querem ir até um neurocirurgião? Não, ninguém quer ter um problema no cérebro. E da mesma forma a gente tem que encarar a advocacia. Ninguém quer que ir até um advogado, consultar um advogado. A gente quer resolver aquele problema. Então, talvez a grande pergunta que nós profissionais tenhamos que fazer é: como eu melhoro os problemas do meu cliente de uma forma criativa? Seja através da tecnologia, seja através das nossas soft skills de negociação, por exemplo, de comunicação, se comunicando, dando novas alternativas. Então, talvez a gente tenha que tentar abrir um pouco a nossa mente e pensar dessa forma. Talvez o problema não esteja no futuro da nossa profissão, mas como que nós mudamos os problemas dos nossos clientes que sentam no escritório e nos procuram? Será que a gente não tem como solucionar isso de uma maneira diferente, levar a justiça também através da tecnologia? Então, criar, por exemplo, uma plataforma que vai solucionar essas demandas de pessoas que procuram advogados, porque o mercado está mudando, né? O mercado já tem novos personagens. Há uns anos atrás nós não tínhamos, por exemplo, essa questão das Big Four, né? De Deloitte, Ernst Young. A gente era muito restrito, por exemplo, a escritórios, poder judiciário e pronto, né? Departamentos jurídicos. Agora nós temos legal techs, nós temos legal operations, toda essa parte também das Big Four. Então, o mercado como um todo está mudando. E como é que nós fazemos para fazer aquilo pelo qual nós entramos no nosso curso de Direito, né? Que é tutelar os direitos, tornar o mundo mais justo. E, ao meu ver, o profissional do direito ele pode muito bem fazer isso, empreendendo, criando uma legal tech, pensando em soluções diferentes, novos serviços, novas áreas. E aí a gente começa a analisar esse como um mundo de oportunidades, né? É verdade. Inclusive, Carol, você tocou em 2 pontos muito curiosos que eu já tive experiência pessoal e profissional. É que, os clientes não querem sair para, por exemplo, se consultar com um neurocirurgião, como você disse aí no seu exemplo. E aí tem 2... Aí desse seu exemplo, eu extraio 2, um pessoal e um profissional meu. Que quando eu morei na China, logo que você entra, você tem que levar seus exames médicos para saber se você tem, sei lá, AIDS, febre amarela, um bando de requisito lá para você poder entrar no país. Mas mesmo assim, mesmo você indo numa instituição credenciada, eles não confiam e não aceitam o seu acesso através desses exames que eles botam como requisito para entrar e estudar lá. Você vai para um centro de medicina tecnológica da China, no meu caso foi em Xangai, que foi onde eu morei, e é muito curioso porque é um aparelho, sem brincadeira, parece um aparelho de scanner de botar aquele negócio de vista, sabe? Uhum. Mas é mais completo do que aquilo, mas é um aparelho só. Olha que curioso. E de lá, ele extrai todas as informações, inclusive seu exame de sangue ele tira ali. Ele faz scan, ele faz raio-x, ele faz tudo num aparelho só concentrado e assim, imprime na hora o seu relatório médico. Um relatório médico de, sei lá, 8, 10 páginas, dizendo se você tem problema de visão, se seu estômago tá bom, se o seu fígado tá com gordura, se você tá... Quantos metros você tem, qual o seu peso. Cara, ele faz um scan total e aí vai no que você falou. Eu não precisaria ir num neurocirurgião, num oftalmologista,
no endócrino, sei lá, em qualquer outra especialidade médica que estava compilada tudo ali. Então isso facilita muito, esse é o meu exemplo pessoal. E o profissional do cliente não ter que ir até você, porque ele perde tempo de deslocamento, ele perde tempo de consultório, se ele for um médico, por exemplo, que ele vai estar perdendo, deixando de atender um cliente. Isso, inclusive, foi uma das coisas que motivou eu abrir o escritório na Barra. A gente tem o escritório no centro, mas também tem na Barra. E um dos motivos por isso que a maioria dos meus clientes que ainda gostavam do atendimento presencial, eles todos moravam na Barra. E aí eu vi essa necessidade porque da Barra pro centro aqui do Rio, você perde no mínimo de trânsito 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, fora 1 hora que você vai ficar com um advogado lá conversando, vamos dizer que mais 1 hora. Então assim, na melhor das hipóteses, o cara perde 3 horas do dia dele pra falar com o advogado, uma coisa que você pode tratar por vídeo, uma coisa que você poderia tratar se você estivesse mais perto ali presencialmente, já que você não quer falar com vídeo algumas vezes. Então, esses 2 exemplos que você deu, sim, eu já vivenciei isso, tanto na minha esfera pessoal como na minha esfera profissional. Então eu concordo plenamente com o que você estava falando, porque eu já presenciei e vivenciei isso. E também, aproveitando que o Pedro está falando, eu acho importante também que a gente, principalmente esse ponto que você falou do ponto de vista profissional, a gente tem duas formas de atuação muito distintas, né, lá no escritório. Uma delas é a parte consultiva. E confesso que, pessoalmente, para mim, é a que mais me satisfaz. Porque muitas vezes nós encontramos as soluções de problemas que o cliente ninguém tinha vislumbrado antes. Então, o advogado ter essa noção preventiva de encontrar soluções de problemas que ainda não apareceram, eu acredito, e também demonstrar o valor para o cliente. Isso o ChatGPT não vai te dar. Né? Isso o ChatGPT não dá? Perfeito. Excelente ponta. Eu acho que o advogado tem que saber isso, porque o advogado claro que inevitavelmente conflitos e problemas sempre existirão em função da própria dinâmica humana, né? E por isso que o advogado sempre vai existir também. O jovem advogado tem que ter muito esse olhar. E também, aproveitando essa situação em que expandimos aqui para a Barra da Tijuca, em função dessa demanda da clientela, é muito uma questão também de inovação em função de uma empatia, de uma sensibilidade para um upgrade no atendimento. Que também é outro público, inclusive. Outro público, outro nicho. Então, por exemplo, até na questão da arquitetura do escritório tem que ser diferente dos escritórios na cidade. É verdade. E até isso a gente fez pensado. Exatamente. O público, como é muito diferente, até pra você saber, lá no centro é aquele escritório mais na tipologia tradicional, decoração tradicional. Na Barra é completamente diferente. Open space. É como se você estivesse numa sala conversando com um amigo seu. A proposta, inclusive, ali foi essa. Inclusive, o pessoal sempre fala, né? Quando vai lá pela primeira vez. E quando estiver no Rio, tá convidado de ir lá conhecer, tomar um café com a gente. Inclusive. Com certeza. Ah, não, certeza. E aí vocês falam de uma coisa muito importante também, que a gente vem analisando também na questão da evolução de todo esse conceito de tecnologia, daí e inovação, né? Que é a questão do sucesso do cliente e também da experiência do cliente. E aquilo que eu falava muito também, né, de cada vez mais o cliente ele quer mais por menos. Nós somos os consumidores dos serviços e nós conseguimos perceber isso. Por exemplo, o próprio Uber. O Uber nos trouxe aí muito mais comodidade, muito mais conforto por menos valor. E da mesma forma, o cliente do advogado vem pensando. Então, o cliente quer cada vez mais que a gente resolva o problema de uma maneira rápida, eficaz e, claro, até mais barata, né? Mais viável economicamente. Então, eu acho que, junto com a tecnologia, também tem essa inovação que vem surgindo da cultura no direito, na cultura da advocacia. E isso é muito legal que vocês perceberam. E uma coisa que eu acho que também foi muito proveitosa, né? A gente tentando extrair ali os benefícios, claro, do cenário pandêmico, que foi um cenário horroroso, mas a gente, querendo ou não, teve essa questão de uma ruptura muito grande, principalmente no direito, dos profissionais entenderem que talvez eu possa atender o meu cliente do escritório, que está tudo certo, eu posso usar o digital para me comunicar, que está tudo certo, que eu vou fazer as coisas mais rápido, que eu vou ser mais produtivo. Então, eu acho que a gente tem muito aquela questão do advogado ainda com um certo receio da tecnologia, mas também a gente, usando e nos beneficiando, a gente nos acostuma e começa a ver de outros olhos, né? Eu até comento nas minhas falas
que eu acho muito engraçado é que os advogados ficam com medo, assim, quando a gente está falando de tecnologia, mas eu acho que poucas pessoas sentem saudade daquela época que a gente não tinha os processos digitalizados, que a gente tinha aqui no fórum, fazer xerox, andar com aqueles carrinhos. Tá tudo muito mais fácil, né? E então eu acho que se a gente der uma chance para a tecnologia, ela vai com certeza mudar o nosso olhar, a nossa produtividade. Bom, eu sou suspeita, né? Não, é isso mesmo. Até o exemplo do Uber é um caso emblemático no questão da tecnologia poder extinguir uma profissão, que é a de motorista. Existem vários países hoje que o motorista de Uber é eletrônico. Não existe um motorista físico, uma pessoa ali. O carro já dirige sozinho e é tudo completamente automatizado. Então, assim, você deixa de ter discussões trabalhistas que volta e meia tem a discussão se motorista de aplicativo vai ter algum direito, não vai. Sim, Essas discussões estão sempre indo e voltando. Regulação do Uber nesse sentido ou não. E a partir do momento que você bota o carro dirigindo sozinho, você encerra com todas essas discussões e com a profissão do motorista de aplicativo, né? Então também tem esse ponto aí que essa sim é uma profissão que vai acabar com o desenvolvimento da tecnologia, com o crescimento da tecnologia. O direito eu acho que não. Acho que ele não acaba por essas todas as questões que a gente abordou aqui nas nossas conversas. Existem certos requisitos inerentes à advocacia, desde ser um psicólogo para o cliente, até coisas mais complexas, como você saber fazer um mapeamento de risco, entender o modelo de negócio do seu cliente propriamente dito, que isso nunca vai ser substituído pela tecnologia. Pode ter uma ajuda, pode ter uma contribuição, mas a substituição da empatia, da troca, daquele olho no olho, daquela experiência que você adquiriu por já ter vivenciado aquilo, isso não tem como ser substituído. Enquanto houver relação humana, haverá direito, enquanto houver direito, haverá advogado. A gente não consegue muito fugir dessa realidade. Carol, você quer falar mais alguma coisa? O que você está gostando da experiência? Manda pro jurídico? Sim, tô amando, tô me sentindo em casa, mesmo longe aqui, tô me sentindo super próxima de vocês. E eu acho que é muito fundamental isso de trazer esses assuntos, de nós, profissionais jurídicos, ouvirmos sobre, tentarmos, né, entender sobre essa revolução realmente, né, tecnológica. Assim como a Natália falou, é tudo muito rápido e aí tá aí a prova do ChatGPT, né, que em um mês atingiu 100 milhões de usuários, então cada vez mais o espaço de tempo é menor. E quem tiver, uma das coisas que eu gosto sempre de falar é que nem quem gosta de surfar, né? É muito melhor a gente pegar a onda lá no início da formação dela do que pegar ela quando ela já tá lá formada, porque daí as oportunidades são menores, né? E também a gente vai ter mais dificuldade de realmente surfar. Então, entrem agora nisso, pesquisem, sejam curiosos. Eu acho que essa curiosidade é boa e não tenham medo, porque o profissional que tiver aí com esse passinho à frente, com certeza vai ter muitas oportunidades. Dito isso, senhoras e senhores, doutores e doutoras, mais um episódio incrível aqui com a Carol Francescato, CEO Linkley, advogada, professora. Baita conversa, né, Pedro? Né, Nath? Muito, demais. Muito produtiva. Carol, obrigada demais por você vir aqui falar sobre o seu projeto, falar sobre o Linkley. Assim, a gente gosta de trazer coisas que a gente realmente sabe que vai agregar de fato. Acho que a pessoa que está iniciando no universo jurídico, se ela entra numa plataforma como o Linkley, eu acho que ela começa a ter uma outra visão. Eu acho que ela muito mais facilmente fica imersa em todo esse mundo que todos nós aqui estamos imersos, mas que tem muita gente que está de fora e a gente quer botar todo mundo para dentro. Então, quero te agradecer demais. Parabéns pela coragem de desenvolver uma startup assim. A gente sabe que não é fácil. Adorei o papo. E a gente se vê em agosto, então, né? Que eu já gostei dessa notícia. E estaremos presentes, Carol, me corrija se eu estiver errado, dia 22 de junho, no Espaço Linkley. Qual o nome da sala mesmo? Direito, Tecnologia e... Inovação. Inovação. A hora ainda não está confirmada não, né? O nosso horário. Ainda não temos horário, mas dia 22 de junho, na parte da tarde, acontece a palestra do Manda pro Jurídico. O evento começa dia 18 e a gente espera todo mundo lá. Eu agradeço imensamente o espaço, o convite de vocês, foi incrível, parabenizo demais o projeto. Desejo muito sucesso, contem com o Linkley para o que precisar, que estamos juntos nessa. E uma das coisas da inovação que eu
amo essa questão da colaboração. E eu acho que também o mundo jurídico precisa cada vez mais disso, de sermos colaborativos. Então, contem comigo, desejo um super sucesso para vocês, para os ouvintes. E foi muito legal ter estado aqui com vocês. Que Perfeito. bom. Concordamos plenamente com a colaboração. Inclusive, está aqui traduzida a nossa conversa, né? Vamos estar virtualmente no evento da Linkley e depois presencialmente no evento da B2L. Exatamente. Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mais um baita episódio, conforme já conversei aqui. E pra finalizar, eu vou pedir novamente para vocês nos seguirem nas redes sociais, nos avaliarem, curtirem, comentarem, compartilharem, interagirem conosco, porque toda interação é muito mais do que bem-vinda para que continuemos a desenvolver e crescer cada vez mais essa bolha virtuosa de advogados e advogadas que insistem em repensar e refletir o direito em prol do desenvolvimento do mesmo. E para qualquer outra dúvida, pessoal, manda pro jurídico, tá bom? Um grande abraço, valeu, tchau, até semana que vem. Carol, dá um tchauzinho aí também. Tchau, pessoal. Tchau, gente.